Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, parece que as aberrações não têm mesmo limites. Há alguns dias eu respondi uma pergunta de uma pessoa que queria saber por que os protestantes de igrejas pentecostais dizem que Deus fala com eles. Eu respondi que o ambiente das igrejas pentecostais é propício, era místico o suficiente para dar abertura para experiências subjetivas. Então, certo protestante apresentou uma lista de bobagem. Cidadão que afirma que Deus não fala com o protestante, que é tudo alucinação da cabeça, gerado a partir do ambiente supostamente místico que eles frequentam. Um pastor que não acredita que Deus fala com seu rebanho, realmente eu fico imaginando de que igreja o senhor era pastor. Já que ele critica o que não sabe, eu fui pastor da Igreja Assembleia de Deus por cerca de 20 anos. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja protestante, de cunho pentecostal, de vertente teológica batista, que acredita na atualidade dos dons espirituais, portanto, uma igreja pentecostal. Eu sempre acreditei que Deus falava com o meu auditório, através da sua palavra, a Bíblia. Toda vez que eu, como pastor, ou enquanto pastor, abria a Bíblia para trazer uma palavra para a igreja que eu pastoreava, eu fazia isso pedindo a Deus que falasse com o seu povo e crendo que Deus estava falando, através das letras das músicas que eram cantadas, através da palavra que era pregada, que era explanada. O que eu tive cuidado desde sempre era com aqueles, principalmente que andam de igreja em igreja, de casa em casa, que dizem que Deus falava com as pessoas através de profecias, porque a maioria absoluta era chute para ver se fazia gol. Por exemplo, certa vez eu vi determinado pregador dizer para uma mulher que Deus tinha revelado a ele que iria salvar o seu marido. No entanto, a mulher era viúva há vários meses. Para outra mulher, certo pregador disse que Deus faria com que ela gerasse um filho. E fazia pouco tempo que ela tinha feito uma cirurgia para a retirada do útero e dos ovários. Outro pregador profetizou a um homem que Deus tinha lhe dito que estava curando de câncer. Um mês depois eu estava fazendo as exéquias, estava fazendo o enterro daquela pessoa. Eu poderia aqui citar uma centena de situações assim. Eram coisas que não tinham nada de sobrenatural. Eram pregadores que haviam aprendido a fazer uma certa leitura corporal, que apostavam no óbvio e que inventavam visões e revelações. Veja mais um pedaço. Diz, não é bem assim. Lá na nossa igreja não é o corpo místico de Cristo, lá é uma metáfora. A expressão da Igreja Católica ser o corpo místico de Cristo é uma metáfora. É uma linguagem simbólica. Está perdido, não sabe o que diz. O próprio Deus que se fez carne, que está presente na Eucaristia. Fisicamente presente. É uma metáfora. A Eucaristia é o corpo literal de Cristo ou é uma metáfora? Primeiro ele diz que misticismo é o mesmo que a Igreja Católica dizer que é o corpo místico de Cristo. Aqui ele confunde corpo místico de Cristo com a Sagrada Comunhão. Meu amigo, são três coisas diferentes. Misticismo é uma coisa, corpo místico de Cristo é outra coisa e Eucaristia é outra coisa. Olha, eu vou falar pausadamente e colocando cada coisa em seu lugar. Quem sabe, né, a minha esperança é que você consiga compreender. Misticismo é a crença em uma realidade misteriosa. É a experiência subjetiva, né, intuitiva, que usa a intuição ou sentimentos ocultos, certo? É a ênfase que se dá às experiências com religiões de mistérios. Dizer que a Igreja Católica é o corpo místico de Cristo não tem nada a ver com a Eucaristia ou com a Sagrada Comunhão.
é uma expressão que significa a união de Cristo com a comunidade de fiéis. É uma expressão que significa a natureza sacramental da igreja como instrumento de santificação e de salvação. Portanto, dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo é uma metáfora da união de muitos membros com a cabeça que é Cristo. A Eucaristia ou a Sagrada Comunhão não é nem simbólica e nem metafórica. É a presença real de Cristo na partícula que nós chamamos de hóstia. Toda vez que o sacerdote consagra a Deus os elementos, eles se tornam para nós o corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. E tomamos parte no mesmo sacrifício oferecido por Cristo no Calvário. Por isso Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 55 e 56. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O rapaz aí, ele tentou unir os vídeos onde eu falo do corpo místico de Cristo, a igreja, com o vídeo em que o padre Paulo Ricardo estava falando sobre a Eucaristia, que são dois assuntos diferentes. Portanto, o rapaz aí está completamente perdido, né? É uma tentativa apenas de defender seu ponto de vista, independente se o argumento faz sentido ou não faz. Eu vou desenhar, para ficar bem claro. Misticismo é uma coisa, são experiências subjetivas misteriosas. Corpo místico de Cristo é outra coisa. É aquilo que São Paulo apóstolo diz em 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como um corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Certo? Isso é corpo místico de Cristo. Já a Eucaristia é ainda outra coisa. Trata-se da doutrina da transubstanciação, da fé da igreja na presença real, não simbólica nem metafórica, de Cristo nos elementos do pão e do vinho. Bem, no vídeo anterior eu mostrei uma pessoa falando sobre a pesquisa do Instituto Atlas. Parece que ficou um silêncio aí sobre o resultado dessa pesquisa. Então eu vou colocar aqui algumas coisas muito interessantes. Vamos ver se algum protestante tem coragem de nos explicar. Alguém vai comprar um imóvel. Deus acabou de gritar para mim. O golpe funciona assim. Ele faz revelação fraudulentas dizendo que Deus revelou para ele. Aqui tem um papel. Na tua mão tem a caneta, vem aqui. Veja que não tem nada lá. Mas finge que tem. Eu assino a compra deste outro imóvel. Mas eu também assino a venda deste imóvel. Na entrada do show de Truman, uma pessoa da equipe dele pergunta que bênção eles veio buscar. O homem inocentemente respondeu a casa própria. O obreiro perguntou: pela fé já foi ver onde? Sim, já até fui na imobiliária. Aí milagrosamente é revelado pelo profeta Mirim. Olha só o Eduardo trocando língua aqui comigo. Olha aí a Silvana. É o poder de Deus numa... Mensagens que Deus tem nos dado aqui, que vai mexer na sua alma e no seu coração. Os fiéis eram atraídos pelas redes sociais e convencidos por pastores a acreditar que seriam abençoados e receberiam grandes quantias de dinheiro se fizessem doações. Alguns chegaram a dar 2 milhões de reais. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, no nome de Jesus.